Bom dia a todos, meus queridos. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Seja você muito bem-vindo à nossa 8ª lição do nosso trimestre. Nós estamos hoje começando aí esta lição, que será uma lição importantíssima também, como todas as demais que você tem estudado. Quero te convidar para estar sempre comigo na Sala da Esperança. Nós vamos ter com certeza um bom estudo. Tá? Vamos aprender muito mais através da leitura da Palavra de Deus. E esta semana promete, nós temos uma lição importantíssima que nós vamos falar sobre, queridos, o planejamento para o sucesso. Tá? E nós vamos estudar sobre o assunto de mordomia. Tá? É um assunto muito importante. Eu quero orar com você neste momento, tá? E nós vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus eterno, nosso Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que temos para estudar a nossa lição. Pedimos a Ti que permaneça conosco e o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, o nosso grande amigo, permaneça nos ensinando a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Planejamento para o sucesso. O que é sucesso para você? Nós precisamos entender o que verdadeiramente é sucesso e também o que nós devemos priorizar em nossa vida, colocar em primeiro lugar. Tá? Muito bem, o verso para nós memorizarmos diz assim em Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Tá? Muito bem, aqui em primeiro lugar nós estamos vendo que tudo aquilo que nós fizermos, queridos, a nossa visão precisa estar em Deus. Tá? Tudo que nós venhamos a fazer, seja de boas obras para alguém, seja ajudar a uma pessoa, ou seja no nosso trabalho, como prestador de serviço, como autônomo, ou mesmo como um funcionário, como empregado, ou como patrão. Queridos, Cristo precisa estar em primeiro lugar e nós precisamos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Jesus, para Deus, e não simplesmente para aparecer para outras pessoas. Tá? Quando nós fazermos, queridos, para o nosso próprio interesse, para sermos visados por outras pessoas e admirados, você pode ter certeza que nós não vamos ter sucesso. Mas quando colocarmos Cristo em primeiro lugar e quando nós aprendermos, queridos, a glorificar a Deus e não a nós, tá? Deixar que as pessoas reconheçam Cristo em você por aquilo que você faz, então realmente você será um sucesso, tá? Muito bem. Aqui na nossa lição, queridos, a maioria das pessoas quer ter vida bem-sucedida e feliz, e não tem nada de errado nisto, ok? Nós precisamos trabalharmos, sonharmos exatamente para isso. Mas o ponto principal é como que nós vamos definir um sucesso. E aqui nós temos dois exemplos de dois personagens. Por exemplo, José do Egito, que nós conhecemos ali, queridos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos para Potifar, E José, ele teve ali, a princípio, grandes problemas. Ele foi vendido, ele saiu da sua casa, do meio ali dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, tá? E ele foi parar em um local, em um país, ali no Egito, onde ele nada conhecia, tudo era estranho para ele, longe da sua família, longe da sua igreja, longe dos seus amigos, tá? Ainda um jovem inexperiente, e ele foi vendido para lá, tá?
E como se não bastasse tudo isso, queridos, ele foi parar na casa de Potifar. Tá? Quem era Potifar? Potifar, depois do rei do Egito, né? Potifar era ali um homem muito importantíssimo para o faraó rei do Egito. Tá? Então ele era ali, quem sabe ali, um dos ministros, ali, o segundo, né? depois do rei. Tá? O rei, depois Potifar. E nós conhecemos a história que José, ali na casa de Potifar, ele serviu exatamente, queridos, como um servo de Deus. Ele fazia sempre o melhor, né, ali como escravo. Ele trabalhava, dedicava e oferecia o melhor que ele podia, porque ele sabia que ele estava trabalhando, fazendo, não para mostrar quem era ele para o seu patrão, né? Mas para apresentar Deus para aquele homem pagão. Tá? Bem, José era um menino de boa aparência, né? Muito honesto, muito correto nos seus negócios, e ele foi ali, né, na casa de Potifar, assediado pela esposa de Potifar. Tá? E José, ele disse assim, olha, eu não posso fazer isto, porque, né, quem sou eu para poder, né, fazer tamanha maldade, né, com o meu senhor, com o meu patrão, tá? Possando da sua esposa, tá? E ainda cometendo tamanho pecado diante de Deus. E depois de tanta insistência daquela mulher, tá? Chegou um momento que José, de tanto ele dizer não tantas vezes para ela forçou a barra, né? E ao ele sair fugindo dela, ela conseguiu segurar uma das roupas dele, né? E mostrou para o seu marido ali, acusando ele que ele, né, tentou abusar dela e aquela coisa toda. E ela, para se defender, né, gritou pedindo ali socorro. E ele saiu correndo e ela conseguiu segurar uma das suas roupas como prova de que ele tentou ali, né, abusar dela. Então, queridos, como resultado de tudo isso, ele foi parar na prisão, tá? Mas ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou mesmo ali na prisão fazendo sempre o melhor, né, junto com os presos que estavam ali. Tá? Ele era sempre um menino dedicado, né, comportado, e ele sempre era uma pessoa que gostava de fazer favores, né, e ele ajudava ali. O resultado, querido, a história é longa, né? Nosso tempo não permite, mas José saiu dali da prisão direto para o palácio, tá? Então José se tornou governador do Egito. Um sucesso, né? Aos nossos olhos, e foi realmente um sucesso, tá? Ele foi muito bem sucedido. E muitas outras histórias maravilhosas da vida de José dali para frente. Ele foi salvador da sua família, dos seus parentes, né? Depois pela causa de uma grande fome. Mas, queridos, nós temos outro exemplo aqui também. João Batista foi um homem muito fiel a Deus. Tá? Tanto é que ele foi ali um profeta enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Então, João Batista foi o último profeta, tá? Que apregoou a vinda do Messias. E ali no capítulo 1 de João, verso 29, quando ele enxerga Jesus se aproximando dele ali do Jordão, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, João Batista foi o último profeta a profetizar a respeito do Messias, da vinda do Messias, e preparou o caminho para a chegada de Jesus. Tá? A missão de João, queridos, não era uma missão por muito tempo, muito longa, né? João estava apenas preparando o caminho ali, o terreno para que o povo pudesse chegar e aceitar a Jesus,
como um enviado de Deus. Era isso que João estava fazendo ali, naquele contexto. Tá? João terminou a sua missão. João batizou Jesus, e Jesus começou a sua missão aos 30 anos. E João disse assim, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Então João sabia exatamente que o seu tempo havia terminado, que a sua missão estava cumprida e agora Jesus é que iria dar continuidade com a missão do Messias, a missão do Salvador para salvar o mundo dos seus pecados. Tá? Queridos, João, por sendo um fiel seguidor de Cristo Jesus, tá? Ele foi ali condenado e foi levado preso também. Ele foi para uma prisão. Só que diferente de José, que saiu da prisão para o palácio, João saiu da prisão para o sepulcro. João foi morto, cortado ali o seu pescoço, e ele morreu por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E agora? Como é que você define sucesso? José foi bem sucedido e João não foi sucedido? Claro, queridos, João também foi bem sucedido na sua missão, porque a sua missão era uma missão diferenciada. A missão de João terminaria exatamente ali quando Jesus era batizado e dava início à sua missão de Messias Salvador. Tá? Tanto é que João nem casar não casou, porque João, ele tinha ali a sua vida não era uma vida longa. Ele terminou a sua missão, mas queridos, eu quero dizer para você que João também foi bem sucedido. Tá? E Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulher, ainda não nasceu nenhum homem à semelhança de João. Imagine só, bem sucedido. Tá? Não importa, queridos, quanto tempo nós vamos viver, o importante é que em Cristo Jesus nós somos bem-sucedidos. Tá? Não importa se você é rico, se você não é rico, tá? Mas em Cristo todos nós somos bem-sucedidos. Então, vale a pena, queridos, colocar em primeiro lugar, o reino de Deus. O próprio Jesus diz, buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que Deus te abençoe, que você tenha aí um ótimo e maravilhoso dia, tá? Quero te desejar aí um feliz sábado e que Deus esteja contigo. Um abraço a todos e até a próxima lição.